Os miseráveis entre a lei e a graça, de Israel Isa. Conclusão: a letra mata, mas o espírito vivifica. Chegamos ao fim dessa jornada entre as páginas de Os Miseráveis, não com a pretensão de esgotar o romance de Victor Hugo, mas com o propósito sincero de revelar nas entrelinhas de sua história a tensão espiritual entre a lei e a graça, os dois grandes eixos da teologia cristã e da experiência humana diante de Deus. Jean Valjean é sem dúvida um retrato vivo do homem transformado pela graça, alguém que, embora carregasse as marcas do pecado e os estigmas da condenação, foi resgatado por um gesto de amor imerecido, o gesto do bispo Myriel, e que jamais foi o mesmo depois disso. A graça o reescreveu, a graça o libertou, a graça o capacitou a viver não mais para si mesmo, mas em favor dos outros. Por outro lado, Javert permanece como símbolo do legalismo rígido, da ortodoxia sem misericórdia, da religião desprovida de compaixão. Incapaz de aceitar que alguém possa verdadeiramente mudar, ele se recusa a crer no poder da graça. E como o apóstolo Paulo descreve de forma tão trágica, a letra mata, segundo aos Coríntios 3,6, Javert é vítima de sua própria justiça. Morre não pelas mãos de Valjean ou de criminosos, mas pela espada afiada da lei que ele tanto idolatrava. Porque todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Aos Gálatas 3, 10, 11. Javert nunca acreditou na possibilidade da regeneração. Mesmo vendo com seus próprios olhos a transformação de Valjean, jamais acolheu a verdade de que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda aos Coríntios 5,17. Como muitos fariseus modernos, vestia-se da justiça exterior, mas por dentro permanecia em trevas. E o alerta permanece até hoje. Quantos ainda vivem sob o peso da lei, pensando agradar a Deus com rigores e méritos próprios? Quantos ainda impõem aos outros fardos que nem eles conseguem carregar? Quantos se escondem atrás da aparência de piedade, mas negam o seu poder? Segundo a Timóteo 3,5. A lei aponta o pecado, a lei revela a culpa, mas a lei jamais salvou ninguém. O que a lei exige, Cristo cumpriu. O que a lei condena, Cristo levou sobre si. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aos Gálatas 3,13. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aos Colossenses 2,14. O fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Aos Romanos 10,4. E onde a lei condena, a graça levanta. Onde a lei exige, a graça oferece. Onde a lei sentencia, a graça redime. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aos Romanos 5:20. Este é o convite final deste livro, que você, leitor, permita-se ser tocado pela graça de Deus, que abandone os pesos de uma religião que apenas fere e abrace a leveza do jugo de Cristo, que é suave e o seu fardo é leve. Mateus 11:28-30. Não se trata de relativizar nem romantizar o pecado, mas de anunciar que há perdão para o pecador. Não se trata de abolir os princípios divinos, mas de reconhecer que sua justiça não vem de nós, mas de Deus, por meio de Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aos Romanos 6:23.
que possamos deixar os julgamentos e condenações aos pés da cruz e viver o amor, a compaixão e a misericórdia que fluem do coração de Deus. Porque a Escritura diz: o amor cobre uma multidão de pecados. 1 de Pedro 4:8. Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que essa leitura tenha alcançado o seu coração, a sua mente e a sua emoção, a sua sensibilidade. Que Deus conceda a você a sua eterna e maravilhosa graça que se renova a cada dia. E se você nunca leu o romance Os Miseráveis de Victor Hugo, eu recomendo que leia. Eu não estou dando spoiler, né, como diz aí na gíria, mas eu tenho certeza que tudo que nós falamos aqui não vai tirar a sua própria emoção, a sua própria sensibilidade ao ler, se você nunca leu. E se você já leu, que leia de novo agora, sob essa nova perspectiva. E se você já leu a Bíblia, leia de novo, continue lendo, tente alcançar a graça de Deus, tente descobrir a graça de Deus nas suas entrelinhas. Se nunca leu, procure ler, comece a ler a Bíblia, com sede, com fome, não como um crítico, não como um fanático, mas procure ler com interesse, como Pedro diz, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus que está contida na Bíblia. Deixe que a graça de Deus tome conta do seu ser. Cristo já levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. E nós não somos mais servos do pecado, nós não somos mais escravos, nós somos livres. Porque Cristo nos libertou, como foi dito aqui, à exaustão. Nós somos livres, nós podemos amar, nós podemos ser amados, nós podemos viver o amor. A graça é isso, o Evangelho é isso, é graça. Não se entende, não se traduz, não se explica, apenas se sente e se vive, e se recebe e agradece. Graças a Deus por sua graça maravilhosa. Um forte abraço e que Deus os abençoe agora e sempre. Amém. Em nome de Jesus.